Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula do dia de língua portuguesa, lá na apostila, tá bom? Nós vamos começar lá na página 38. Hoje vocês vão aprender, meninos, sobre o aposto. O que é aposto e como ele é colocado, utilizado em uma frase. Releia os trechos a seguir e analise as expressões destacadas. Nós vamos reler o trecho do último texto que vocês fizeram a interpretação. Trecho 1. Os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu. Aí entre parênteses vem uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol, com macaxeira, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. Texto 2. A culinária é famosa pelo sururu de capote, que são mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Então aqui nesses trechos nós vimos algumas características aí dessas regiões. Na atividade aí da letra A, fala o seguinte. Vocês vão escrever aí, esses termos em destaque estão se referindo a quê? Quando ele fala uma herança dos índios, vamos voltar lá. Quando ele fala aqui, ó, uma herança dos índios, o que é uma herança dos índios, de acordo com esse trecho aqui? Esses pratos que usam pato e o peixe pirarucu. Então, na nossa resposta, nós vamos colocar assim, ó, pato e peixe pirarucu, que é uma herança dos índios. Lá no trecho 1 ainda, quando ele fala influência da região Nordeste, o que é influência da região Nordeste? É o bobó de camarão, vatapá e a carne de sol com macaxeira, beleza? E no texto 2, mexilhões cozidos, faz referência ao sururu de capote, certo? Esse aí, então, é a primeira atividade para vocês começarem a entender o que é aposto. Na letra B, qual a função desses termos, meninos, que estão entre parênteses? Vocês acham que é acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou à expressão anterior, ou apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior? Ele está acrescentando uma informação ou um argumento? Ele está acrescentando uma informação. Então, primeiro quadrinho. Letra C. Qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante da frase? Quando tem aí, ó, uma herança dos índios, influência da região Nordeste e mexilhões cozidos. Como se chama esse sinal aí de pontuação? São os parênteses, ok? Olha o conceito de aposto. Dá-se o nome de aposto ao termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses, tá? Então, gente, o aposto é isso, é a explicação de uma expressão anterior, certo? E geralmente ele vem entre vírgulas ou parênteses. Antes da gente ir para a próxima atividade, eu coloquei alguns exemplos aqui de apostos para vocês. Número 1, primeiro exemplo. Tia Elisaine, aí eu coloquei aqui de vermelho, é o meu aposto, professora do 5º A, é muito linda. Concordam, né? Se discordar, não vou ficar sabendo, né? Então, eu coloquei aqui em destaque o meu aposto. Então, eu expliquei que a tia Elisaine é a professora do 5º A, ok? Outro exemplo. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, será a sede das Olimpíadas. Então, eu acrescentei a informação aqui, que o Rio de Janeiro, que é uma cidade, né, que é conhecido como cidade maravilhosa, será a sede das Olimpíadas. E aqui eu coloquei vírgulas, estão vendo? Entre vírgulas. Eu poderia ter colocado parênteses também. Uma outra observação. Se eu retirar o aposto, a minha frase perde o sentido. Eu vou ler sem o aposto. Tia Elisaine é muito linda. Tá vendo? Não perde o sentido. Mas, geralmente, a gente coloca o aposto para ter uma explicação a mais referente a um substantivo. Terceiro exemplo.
Adriana, aí o aposto, eu vou falar quem que é a Adriana. A esposa do meu cunhado é enfermeira. Tá vendo? Entre vírgula, ó. Eu poderia simplesmente colocar, Adriana é enfermeira, uma frase. Mas quando eu coloco a esposa do meu cunhado, ele é um aposto, esse termo aqui. E o último exemplo, Andressa, uma jovem inteligente, não se descuida nos estudos. Tá vendo? Então, aqui, novamente. Aqui eu coloquei só entre vírgulas, mas pode vir entre parênteses também. Agora, vamos lá para a atividade da 39. Ele pede o seguinte, para a gente sublinhar o aposto e circular a palavra ou a expressão que esse aposto está se referindo. Aqui, meninos, eu não consegui circular, tá? Não, essa ferramenta aqui não estava disponível para mim. Então, eu diferenciei as cores. O que eu vou sublinhar aqui, ou o que eu vou circular, eu sublinhei de verde. Então, quando você vê sublinhado de verde, circula aí na sua atividade. A tia não circulou porque não tinha essa ferramenta de circular aqui. Letra A. É destaque no artesanato feito à mão, redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Na música são fortes o forró e o baião. Quais são os apostos aqui? Esse que está entre parênteses. Tem mais? Não, são só esses dois, certo? E que eu coloquei de verdinho aqui, ó, artesanato feito à mão, é que vocês têm que circular, tá? Igual eu expliquei, eu não tinha ferramenta de fazer círculo aqui, não deu certo. Então, redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo, é o aposto. Letra B. Considerado um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por imigrantes como portugueses, italianos e japoneses. Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Vamos ver o aposto aqui, como portugueses, italianos e japoneses. Às vezes, vai acontecer de vir só uma vírgula e o ponto final, tá? Às vezes ele não vem entre duas vírgulas, às vezes o aposto vem entre uma vírgula e o ponto final. Tem outro aposto aqui, ó, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Então, só veio entre uma vírgula e o ponto final, ok? E de verde aqui a tia colocou a expressão, né? Portugueses, italianos e japoneses são os imigrantes. E a essa virada cultural Bienal do Livro está se referindo a eventos. Aí você circula, o que está de verde é para circular. Letra C. E ainda há a Mumbuca, comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia, com tradição no artesanato. Qual trecho aqui é um aposto? Está explicando, está acrescentando uma informação. Comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia. E ele está se referindo a quê? A Mumbuca, ok? Circula Mumbuca, tá bom? Na questão 3, ele quer que vocês reescrevam as frases acrescentando um aposto, certo? Acrescentando uma informação que vai explicar algo aí do substantivo anterior. Pode vir entre vírgulas ou parênteses. A tia já foi fazendo aqui, tá? Vai fazer junto com vocês, para vocês não terem dúvidas, porque é uma introdução de conteúdo, né? E sempre quando é introdução de conteúdo, a tia gosta de fazer com vocês. A culinária nordestina é rica em temperos. Olha o aposto que eu coloquei. A culinária nordestina, vírgula, especialmente da Bahia, né, que é lá do Nordeste, é rica em temperos. Vocês não precisam sublinhar, eu só sublinhei para destacar bem para vocês. Não esqueçam de colocar vírgula, tá? Para marcar o aposto. E o meu aposto aqui foi especialmente da Bahia. Tia, eu posso usar parênteses? Pode. A dança é conhecida em todo o Brasil. Aí eu escolhi um tipo de dança. Eu coloquei o Bumba Meu Boi. A dança Bumba Meu Boi é conhecida em todo o Brasil. A dança, vírgula, lambada, vírgula, certo? Vocês podem colocar outra dança que vocês quiserem. Lembrando que sempre entre parênteses. Os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai. Eu decidi acrescentar uma informação sobre Mato Grosso. Mato Grosso fica na região centro-oeste. Então, eu coloquei os principais pratos do Mato Grosso
que fica na região centro-oeste, né? Ou seja, Mato Grosso fica na região centro-oeste, são influenciados pelo Paraguai. Letra D. A culinária inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces. A culinária de onde? Eu coloquei a culinária do estado de Minas Gerais. Inclui feijão tropeiro, paçoca, carne e doces. A Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato e pelas danças. Nesse aqui, eu coloquei alguns tipos de artesanato que tem na Paraíba e algum tipo de dança. Então, olha só. A Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato, vírgula, como cerâmicas e renda, e pelas danças, vírgula, como a ciranda, ponto final. Viu aí? E na letra F, em Pernambuco, o frevo é um dos símbolos da região. Eu trouxe aqui, meninos, no meu aposto, uma informação sobre o frevo. Em Pernambuco, o frevo, vírgula, dança típica muito conhecida, vírgula, é um dos símbolos da região. Esse pontinho aqui foi a mais. Saiu 2 pontos aqui, é só um, tá? Então, meninos, o que vocês têm que entender de aposto? Que ele é uma informação acrescentada do substantivo e ele tem que vir entre vírgulas ou entre parênteses. Há casos em que vai vir entre vírgula e ponto final, igual esse aqui, ó. Vírgula, ponto final, certo? Mas ele é uma explicação de um tipo de dança. Qual dança é, tá bom? Então, língua portuguesa, hoje nós vamos até aqui nessa página 39, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida do conteúdo, chama a tia lá no WhatsApp, tá? A tia te ajuda, tá bom? E a tia vai aguardando as fotos para validar a sua atividade e para fazer as correções, tá bom? Beijos e até a próxima aula.